ambulatorial lá no Vilela, pessoal? Estão frequentando lá? Ou está cancelado lá? Está suspenso lá? Estão, né? O que é uma cirurgia ambulatorial? Como que você caracteriza um procedimento ambulatorial? Como é que vocês caracterizam? Sim, procedimentos menores. Basicamente, são aqueles procedimentos, desculpa, que de pequeno porte, né, que você faz muitas vezes com anestesia local, ou um bloqueio local, ou um bloqueio regional, e o paciente vai embora para casa, né, ele não tem nenhuma restrição a ser dispensado para casa, não é isso? No âmbito da cirurgia pediátrica, nós consideramos a cirurgia ambulatorial procedimentos em que as pessoas não estão hospitalizadas, mas recebem cuidados de pacientes que estão hospitalizados. São procedimentos realizados em ambiente hospitalar, né? Por quê? Porque na maioria desses procedimentos, essas crianças vão demandar ou sedação ou anestesia geral mesmo, né? Dependendo da idade, até um bloqueio raquimedular, enfim, alguma coisa nesse sentido. Na criança, raramente, né, principalmente na criança mais nova, raramente você consegue fazer um procedimento cirúrgico, por menor que ele seja, sem que a criança esteja completamente imobilizada, às custas de uma anestesia geral ou uma sedação com um bloqueio. Né? Então é o conceito de hospital dia, né, aquele hospital que só funciona no horário comercial. Né, só durante o horário comercial, tipo 7 da manhã até as 5, 6 da tarde. Então, esse é o conceito para nós de cirurgia pediátrica ambulatorial. Vocês vão ver que os procedimentos são vários que podem ser realizados nesse âmbito. Quais as vantagens, né, que a gente tem de fazer os procedimentos dessa maneira? Primeiro, vantagem psicológica. As crianças ficam pouco tempo num ambiente hostil, né, entre aspas, né, que seria o ambiente hospitalar, pouco tempo separada dos pais, né. Do ponto de vista profilático, quanto menos tempo dentro do hospital, menor a possibilidade de contaminação ou mesmo de infecção cruzada. E, finalmente, do ponto de vista econômico, né, quanto maior a rotatividade dos leitos, né, quanto mais você consegue rodar esses leitos, mais a instituição vai ganhar por leito e você consegue fazer um preço mais acessível ao usuário final, ao paciente. Tá? Então essas são as principais vantagens desse modelo de atendimento cirúrgico para criança. Os objetivos e os propósitos. Primeiro, promover mínima separação da criança, né, e dos pais, ou seja, a criança ela se separa dos pais ali já no bloco cirúrgico, né, muitas vezes em estado já de semi-inconsciência devido à medicação pré-anestésica, ela é operada e quando acorda já está do lado dos pais. Né, então, do ponto de vista psicológico para a criança isso é muito importante. Tem que ser procedimentos cirúrgicos, mas principalmente procedimentos anestésicos que possibilitem uma rápida recuperação, porque essa criança vai ter que se recuperar, vai ter que receber a alta da anestesia para poder ir para casa, né? Para que tenha a possibilidade, então, de retornar para casa. O fato de você fazer a cirurgia dessa maneira, ao invés de fazer a cirurgia da maneira convencional, não pode aumentar nem a morbidade nem a mortalidade. Ou seja, o fato de operar uma criança e liberar ela para casa não pode causar um risco maior do que se eu mantivesse a criança dentro do hospital. Tem que ser conveniente para os pais e para as crianças, né? Algumas vezes pode ser que os pais prefiram que a criança fique no hospital por motivos vários. E finalmente, como a gente já tinha falado anteriormente, otimizar o uso dos leitos, ou seja, aumentar a rotatividade dos leitos e reduzir os custos tanto para o hospital quanto para o usuário final. Seleção dos pacientes, a idade, né? Alguém tem uma ideia de qual seria a idade limite inferior e limite superior para esse tipo de procedimento pediátrico? Alguém sabe dizer?
Então, na verdade, a idade, o limite inferior, ou seja, você pode fazer isso num lactente, né, criança de meses de idade, até a idade de 17, 18 anos, que seria a faixa etária limite para a cirurgia pediátrica atuar. A única restrição que a gente tem são para aquelas crianças prematuras no primeiro ano de vida. As crianças prematuras no primeiro ano de vida, elas têm que ficar pelo menos 24 horas internadas após o término do procedimento anestésico. Por quê? Porque elas podem desenvolver quadro respiratório por imaturidade. Então, nessas crianças existe essa restrição. A patologia, vocês vão ver que existem várias patologias que podem ser tratadas em regime de hospital de dia. A gente vai discorrer sobre as principais, sobre algumas daqui a pouquinho. E, finalmente, tipos de cuidados pós-operatórios. Ou seja, para a criança ser operada e ser mandada para casa, ela não pode requerer nenhum cuidado pós-operatório muito específico, né? Se a criança precisa, por exemplo, tem um dreno que precisa ser monitorado, né, que é nota aberta, ou seja, que precisa de um cuidado mais específico de enfermagem, essa criança não pode ir para casa, ela tem que ficar no hospital. Então isso é muito importante levar em consideração também. Preparo do paciente. Exames pré-operatórios. Normalmente, né, de acordo com a Academia Americana de Anestesiologia, os pacientes, né, 40 anos sem comorbidades não demandam qualquer tipo de exame pré-operatório para risco cirúrgico, esse tipo de coisa. E a criança não é diferente. Crianças que não têm patologia, né, ou comorbidade conhecida não demandam exames. Embora na prática vocês vão ver serviços que têm protocolos de solicitar esse ou aquele exame independente dessa condição. Mas teoricamente, pela literatura, não haveria necessidade. Informação aos pais e ao paciente. É o que a gente chama de consentimento livre e informado. Informação aos pais, todas as informações que os pais necessitam ter sobre a patologia, sobre as opções terapêuticas, né? Essa patologia pode ser operada, pode ser tratada só com cirurgia ou existe outra alternativa, quais são os riscos do procedimento cirúrgico, do procedimento anestésico e quais são as complicações passíveis de ocorrer. Né? Depois dessas informações, eles vão autorizar e, de preferência, vão autorizar formalmente, através de um documento. O jejum, né, é muito importante. Como essas crianças vêm de casa, né, elas vão passar a noite em casa e vão chegar de manhãzinha no hospital para ser operado. Isso aqui tem que ser muito, mas muito explicado de maneira consistente, para que os pais não quebrem o jejum, não violem o jejum, né, porque isso pode acarretar riscos para a criança, né, em caso de vômito, com aspiração e complicação pulmonar. A avaliação pré-anestésica é importante, né? É importante que a criança faça uma consulta pré-anestésica e o anestesista, sim, se identificar algum problema que demande um exame específico ou eventualmente até que demande avaliação por um especialista, um cardiologista, um endocrinologista, enfim, ele vai fazer essa solicitação. E finalmente a medicação pré-anestésica, como eu havia falado antes, né, em que a gente usa normalmente midazolam, né, que é o Dormonide, ali na entrada do centro cirúrgico, né, meia hora antes da cirurgia. Você pode fazer por via nasal, por via oral, né, e eventualmente até intramuscular, para que a criança, quando ela for entregue pela família para o pessoal da enfermagem, ela não tem esse trauma. Então, a medicação pré-anestésica é importante nesse sentido também. Mas essa medicação pré-anestésica, ela não pode interferir na recuperação pós-anestésica. Não pode fazer um medicamento que vá fazer com que a recuperação pós-anestésica seja mais arrastada. Tá certo? Por isso que normalmente a gente usa o midazolam, né, o Dormonide, que ele tem um efeito rápido. E a recuperação é rápida também. Bom, quais são as principais técnicas anestésicas utilizadas? A mais utilizada, né, é a geral, com indução inalatória ou somente inalatória, e manutenção endovenosa ou somente endovenosa. Então você pode fazer anestesia geral ou inalatória, endovenosa, enfim, a critério do anestesiologista, que é quem escolhe o tipo de procedimento que vai ser feito. Os bloqueios,
né? Naquelas crianças maiores, eventualmente, né, você pode fazer uma hack, né? Num garoto de 15, 16 anos, então só pode fazer uma hack ou uma peridural. Em alguns pacientes, a sedação mais anestesia local. Vamos supor que você tem uma lesão de pele pequenina, né? Um procedimento que você vai levar 5, 10 minutos para fazer, o anestesista seda, faz uma sedação um pouquinho mais profunda, você faz a anestesia local e o procedimento rapidamente, né? Então isso vai depender do tempo de duração, da idade da criança e do tipo de procedimento que você vai fazer. Aí, de posse desses dados, o anestesiologista vai escolher qual a técnica mais adequada para aquele caso. As principais complicações das técnicas anestésicas estão relacionadas à presença do tubo orotraqueal, né, irritando a traqueia, e principalmente as medicações. Então, náuseas, vômitos, aumento de secreção nas vias aéreas, dor de garganta, cefaleia e mialgias. Estão mais relacionadas mesmo às medicações que são utilizadas para indução e para manutenção e às vezes até para recuperação anestésica. Agora a gente vai passar a discorrer sobre algumas patologias que a gente pode utilizar, pode fazer de maneira, você pode operar, né, tratar essas patologias cirurgicamente no ambulatório ou de maneira ambulatorial, né? Bom, primeiro, as patologias da região ínguen-escrotal. São as patologias que mais frequentemente levam uma criança para o centro cirúrgico, né? São patologias, então, que decorrem do posicionamento do testículo na sua posição anatômica. Como a gente sabe, o testículo ele se forma no embrião, né, em posição retroperitoneal e infrarrenal, ou seja, ele se forma abaixo do polo renal no retroperitônio, né, ou seja, ele não é um órgão intraperitoneal, ele só é revestido pelo peritônio na sua face anteromedial. A partir, né, da 10ª, 12ª, 14ª semana de gestação, a placenta produz um hormônio chamado gonadotrofina coriônica humana, placentária, que vai estimular o testículo a produzir a testosterona, o hormônio masculino. A ação da testosterona sobre o gubernáculo, que é essa estrutura que liga o polo inferior do testículo ao que vai ser o escroto, faz com que esse gubernáculo vá se encurtando, tracionando o testículo no sentido caudal. Juntamente com isso, o crescimento do tronco, né, faz com que o testículo se desloque no sentido caudal também. Quando esse testículo chega, né, na onde vai se formar o anel inguinal profundo, ou seja, seria a divisa entre a região abdominal e a região inguinal, né, há a formação então de um divertículo revestido por peritônio, né, somente na face anteromedial do testículo, e o testículo vai descendo e vai trazendo essa prega de peritônio para baixo, né, dando origem a uma estrutura chamada conduto peritônio vaginal. Esse conduto peritônio vaginal, ele deverá, né, quando o testículo chega até o escroto, né, o que se dá ao fim da gestação, ou no máximo até 3 meses após o nascimento, esse conduto peritônio vaginal ele tem que estar obliterado. Se ele não se oblitera, a gente pode ter algumas situações, né? A manutenção, então, do conduto peritônio vaginal aberto, né, com um diâmetro pequeno, pode permitir a passagem de líquido peritoneal da cavidade peritoneal para a região inguinal ou ínguen-escrotal, né? Esse aqui seria, então, após o fechamento do conduto peritônio vaginal, a situação normal. Quando o conduto fecha e aprisiona líquido na região escrotal ao redor do testículo, nós temos a hidrocele não comunicante ou hidrocele escrotal. Quando fica uma pequena comunicação que permite o trânsito livre do líquido do abdômen para o escroto, do escroto para o abdômen, nós temos a hidrocele comunicante. E quando há obliteração cranial, né, proximal e distal com o aprisionamento do líquido aqui no meio do cordão, nós temos o chamado cisto de cordão ou hidrocele de cordão. Quando
esse conduto peritônio vaginal permanece aberto e com um calibre, um diâmetro tal que permita a passagem de víscera, nós vamos ter então a hérnia inguinal, né? Ela pode ser inguinal ou pode ser íngino-escrotal, certo? Aqui seria a condição normal e aqui a condição patológica. Vamos lá, vamos seguir. Bom, a hérnia inguinal a hérnia inguinal, ela tem uma frequência aí que varia até 5% da população. Ela pode chegar a ter uma incidência de 30% nos prematuros que nasceram com gestação abaixo de 29 semanas. Ou seja, tem um aumento grande na incidência. Então, você tem uma frequência que chega a ser até 10 para 1 do sexo masculino em relação ao sexo feminino, né? E você vai ter uma prevalência da hérnia inguinal à direita, né, por volta de 60% a 65%, os casos vão ser unilaterais à direita, 20% a 30% dos casos vão ser unilaterais à esquerda, e o restante 10% a 15%, desculpe, 5% a 10%, serão bilaterais. Certo? Aí, bom, eu expliquei para vocês isso daqui, e aí, né, a hérnia ocorre por causa do posicionamento do testículo. E no caso da menina, gente, como é que seria? Alguém sabe me dizer? A menina não tem testículo, mas a menina tem hérnia. Como é que seria isso? Alguém faz alguma ideia? Tem alguma ideia? Não, Bernardo. É o seguinte, essas hérnias infantis, elas 95% mais delas são indiretas. Né? A hérnia direta é aquela que se faz pelo assoalho, né, por uma fraqueza do assoalho. Ela é muito rara na infância. Não é impossível, mas ela é muito rara. A hérnia indireta é essa que se faz pelo anel inguinal profundo, como eu falei para vocês. Então, no caso da menina, o que acontece? O útero, você se lembra da anatomia, o útero ele é um triângulo invertido, né? Ou seja, então, ele pode tombar para um lado, tombar para o outro lado. Ele possui, então, o que a gente chama de ligamento redondo. Vocês se lembram da anatomia. O ligamento redondo sai dos cornos do útero, acompanha a trompa, né, até mais ou menos na altura onde estão localizados os ovários, aí eles viram para baixo no sentido caudal e penetram no anel inguinal profundo, levando também uma prega de peritônio junto com eles, que vai formar o conduto peritônio vaginal na menina. Esses ligamentos redondos, eles vão se inserir ao lado da vulva, a cada lado. E eles vão também manter um pertúito aberto por onde eles passam. E esse pertúito, se ele se fechar, não tem hérnia. Se ele se mantiver aberto, você vai ter a hérnia na menina. Na menina, as vísceras que mais frequentemente se encontram dentro do saco herniário são a trompa e o ovário, justamente por causa da proximidade do ligamento redondo ali, tá? Então essa é a diferença. Agora, a hérnia, ela é esmagadoramente mais frequente no sexo masculino em relação ao sexo feminino. E lembrem-se disso, gente, a hérnia na infância, ela é do tipo indireto, né? Oblíqua externa indireta, tá? A hérnia direta, ela é passível de ocorrer quando a criança tem algumas patologias ou quando tem uma fraqueza do assoalho, mas é muito rara na infância. Bom, qual que é a clínica? A clínica, o que é? Os pais vão chegar ao hospital, né, ou ao consultório, e vão referir que estão notando um abaulamento na região inguinal da criança, né, relacionado eventualmente a esforço físico. Né? A criança faz força, aumenta a pressão intraabdominal, empurra a víscera por ali e você tem um abaulamento. As complicações são o encarceramento e o estrangulamento. O encarceramento é assim, toda vez que a criança faz força e aumenta a pressão intraabdominal, a víscera passa para dentro do canal inguinal, né? E a hora que ela para de fazer força, diminui a pressão aqui dentro, a víscera volta lá para o abdômen. E aí desaparece o abaulamento. A víscera fica presa ali
e não volta, mesmo depois que cessa o esforço, a gente diz que ela está encarcerada. Se esse encarceramento se prolonga por muito tempo, você tem edema daquela estrutura, esse edema vai fazer com que haja interrupção do fluxo venoso, do retorno venoso, com isso você vai ter mais congestão e, no final, interrupção do isquemia, necrose e perda da víscera, seja intestino, seja trompa, seja ovário. Né? Então, quando encarcera a hérnia da criança, a criança é levada ao hospital. Ali, o cirurgião, o pediatra, quem atender a criança vai tentar fazer o que a gente chama de reduzir a hérnia. Com as mãos vai fazer manobras tentando colocar aquela víscera de volta lá para dentro, para depois, então, operar eletivamente o paciente. Se não consegue, tem que operar na hora para que o encarceramento não se transforme no estrangulamento. Porque aí a morbidade cirúrgica é muito mais elevada. O tratamento qual que é? O tratamento é cirurgia. A hérnia inguinal, a partir do momento que ela foi diagnosticada, ela já tem indicação cirúrgica. Por que isso? Porque ela pode complicar, e ela complica mais no recém-nascido e no lactente. Então, diagnóstico é igual a cirurgia. E a hérnia inguinal, ela não apresenta remissão espontânea, ou seja, ela não cura sozinha, só com cirurgia. A hidrocele, ela não tem essa urgência cirúrgica, porque a hidrocele dificilmente ela não complica, ela não passa a víscera ali e não tem encarceramento. Então, normalmente, você pode aguardar até 2 anos e meio, 3 anos, porque em muitos casos a hidrocele reabsorve sozinha, espontaneamente, sem tratamento. Se houver persistência da hidrocele depois dessa idade, e esteticamente estiver muito desigual, um lado do outro, você pode indicar o tratamento cirúrgico. Tá certo? Dúvidas aqui na hérnia inguinal, pessoal? Ok, vamos lá então. Bom, uma outra patologia, né, da região inguinal, decorrente do posicionamento do testículo, são as distopias testiculares. O que são as distopias? São alterações no posicionamento do testículo. Nós temos vários tipos de distopia. As mais comuns são a criptorquidia, né, que vem de criptorquidia testículo, quando o testículo está oculto. Isso acontece quando, lembra daquele caminho lá de descida do testículo, desde o polo inferior do rim até o escroto, né? Isso significa que o testículo está fora do escroto, certo? Fora do escroto, mas está retido em algum ponto do seu trajeto ontogenético de descida. Perfeito? E o testículo ectópico é diferente do criptorquídico. É quando ele está fora do escroto, fora do respectivo escroto e fora do trajeto ontogenético de descida. Então vocês vão ver aqui, ó, ele está na raiz da coxa, está aqui fora do canal inguinal, está na região suprapúbica, está na bolsa escrotal do outro lado, está no períneo, ele só não está na bolsa escrotal que deveria estar. Entenderam a diferença entre criptorquidia e ectopia testicular, gente? Isso é muito importante porque eu vejo muita gente, muito pediatra, fazendo confusão com isso daí. Entenderam a diferença entre criptorquidia e ectopia, pessoal? Ok. Existem outras situações também. Tá bom. Matheus aqui, ó. A criptorquidia é quando ele está fora do escroto, mas está no trajeto ontogenético de descida. Aquele trajeto que ele faz para descer desde o polo inferior do rim até o escroto. A ectopia, ele está fora do escroto e fora do trajeto ontogenético. Tá vendo? Olha, o trajeto seria aqui, ó. Olha o canal inguinal branco aqui, ó. Tá vendo? Ele está totalmente fora. Aqui ele se encontra no canal. Outras situações que nós podemos ter para o testículo, para o escroto vazio, né, o escroto sem o testículo, é o testículo retrátil. O que é o testículo retrátil? O testículo retrátil é aquele testículo que, ora ele está na bolsa, ora ele está na região inguinal. Por quê? Por uma hiperreflexia do músculo cremáster. O músculo cremáster, ele envolve o funículo espermático. Então, para defesa, né? Quando o paciente sofre um trauma, né? Ou quando a temperatura está muito, muito baixa,
o cremaster se contrai e o testículo é puxado para a região inguinal para manter a temperatura, para proteger de um trauma. Entendeu? Quando ele é hiperreflexivo, qualquer estímulo, né, mesmo um pouquinho de vento que passe entre as pernas da criança, estimula e faz com que o testículo seja tracionado para cima. Tá? Isso é autolimitado, normalmente, à medida que o menino vai crescendo, esse reflexo vai diminuindo e o testículo vai se posicionar na sua posição normal na bolsa, então não demanda qualquer tratamento. Uma outra condição é o testículo ascendente. Crianças que tinham o testículo na bolsa, né, e em um determinado momento você vai examinar, a criança não tem mais o testículo na bolsa, ele está lá na região inguinal. Tá? É uma condição rara e que não tem explicação anatômica definida. E por fim, você tem a agenesia, que é a ausência congênita do testículo. Todas essas condições que eu falei podem ser uni- ou bilaterais. Tá? Mais comum à direita, né? Menos comuns depois à esquerda e, por fim, bilateral. Bom, quais são as teorias etiopatogênicas? Você lê que existe uma estimulação hormonal para o cubernáculo começar a encurtar e trazer o testículo para baixo. Então, uma das teorias dá conta, então, de uma deficiência hormonal. Ou seja, uma deficiência de hormônio, né, de testosterona, faria com que o testículo não tivesse estímulo necessário para descer até a sua posição normal. Ótimo. Essa teoria é muito boa para explicar quando você tem uma criptorquidia, uma distopia bilateral. Quando você tem uma unilateral, fica difícil explicar, né? Porque se faltou hormônio para um testículo, por que não faltou para outro? Então, aí desenvolveram a chamada, essa teoria que eu falei é hormonal, então desenvolveram a teoria mecânica. A teoria mecânica diz que o testículo não desceria porque algum fator mecânico impediu a sua descida. Uma aderência, uma hérnia, né, um canal inguinal muito estreito. Né, de fato, as distopias unilaterais, 80 a 85% delas têm uma hérnia associada que você precisa tratar para conseguir levar o testículo para o lugar dele quando você opera. Patogenia. Por quê? Alguém sabe me dizer aí um ou mais motivos de por que eu tenho que colocar o testículo lá no lugar dele, porque ele não pode ficar fora do escroto? Alguém arrisca? Exato. Então é o seguinte, primeiro problema, por que o testículo fica no escroto? Porque o escroto tem uma temperatura geralmente em média 2 graus abaixo do tronco. Essa é a temperatura ideal para o crescimento e desenvolvimento do testículo e para que ele exerça as suas funções. Então o testículo que fica posicionado, né, fora do escroto, ou seja, no tronco, submetido a uma temperatura mais elevada por muito tempo, ele sofre alterações degenerativas, né, que são mais intensas a partir de 1 ano e meio, 2 anos de idade, que podem levar à dificuldade a deficiência na espermatogênese, né? E com isso você pode ter uma infertilidade, né? As distopias unilaterais têm uma incidência de 10 a 12% de infertilidade. As bilaterais, você já pode ter um aumento aí para 25 até 40%, dependendo da altura em que o testículo ficou retido. Quanto mais alto o testículo fica retido, maior a atrofia, maior a digenesia, portanto, maior a incidência de infertilidade. Certo? Quando você tem um testículo na bolsa e outro testículo distópico, você tem que resolver isso, porque aquele testículo distópico, ele é reconhecido como estranho pelo organismo, estimula a produção de anticorpos antitestículos que vão atacar não só o testículo distópico, como o testículo que está posicionado na sua posição anatômica. Né? Alguém sabe falar de um outro motivo pelo qual o testículo tem que ser levado de volta para
para a sua posição anatômica? O risco de infertilidade está certo. Qual um outro? Ninguém? Transformação maligna. Os testículos distópicos, eles têm uma susceptibilidade maior de sofrer transformação maligna. Né? Você pode ter uma incidência 30 a 50 vezes maior do que no testículo tópico. Certo? Geralmente são seminomas, né, que vão ocorrer, e eles vão ocorrer, exatamente, eles vão ocorrer na fase da adolescência. Né? Então, o que acontece? Você tem que colocar esse testículo no lugar para evitar isso. Agora, quando eu levo o testículo para a bolsa, eu diminuo essa maior susceptibilidade de ocorrência de tumor naquele testículo que estava fora da bolsa escrotal, gente? Da bolsa testicular? Por exemplo, o testículo está dentro do abdômen. Então ele tem lá 30 vezes mais chance de ter tumor. Aí eu pego, vou lá, opero, acho esse testículo, consigo levar e colocar lá no escroto. Diminui essa possibilidade, pessoal? Juliana, não. A resposta é não diminui. Tá? Então, qual a vantagem? A vantagem é o seguinte, quando o testículo está na bolsa, eu consigo examiná-lo. Eu consigo pegar o testículo com a mão, né? O médico consegue pegar o testículo com a mão, examinar, ver como é que está o formato dele, o volume, a consistência, e ele consegue, eventualmente, em exames repetidos, notar alterações, né? Que vão fazer com que ele, então, procure o quê? Exames de imagem que possam surpreender, então, uma transformação maligna. Então, a importância é possibilidade de exame, diagnóstico precoce e tratamento curativo. Mas não diminui. Tá? Aquele testículo distópico, ele intrinsecamente tem maior susceptibilidade de transformação maligna. Tá certo? Um outro motivo, gente. Vamos lá. É funcionante. É funcionante, sim. Desde que você intervenha antes de que ele sofra uma hipotrofia ou uma atrofia severa, ele é funcionante, sim. Outro motivo, gente, pelo qual eu tenho que levar o testículo. Não posso deixar ele fora do lugar. Bom. Então, mas seria um outro motivo. O testículo que não está lá, o testículo quando ele desce para a bolsa, na maioria das vezes ele ocorre então uma fixação dele lá na bolsa. Quando ele está localizado, por exemplo, na região inguinal, ele não está fixado, então tem uma maior susceptibilidade de incidência de torção do testículo, certo? Um outro motivo, o testículo que está na bolsa, que está no escroto, se ele sofre um trauma, né, o escroto ele é móvel, né? Então, por exemplo, leva um pontapé ali, atinge o testículo, o paciente sente dor, mas o escroto é empurrado para trás, então minimiza a quantidade de energia que passa para o testículo para lesá-lo. Quando o testículo está, por exemplo, na região inguinal, ele está repousando sobre a estrutura óssea. Então, se ele levar um pontapé, uma bolada ali, vai esmagar o testículo contra o osso. Então, esse é um outro motivo. E, finalmente, um motivo psicológico, de ordem psicológica. Né? Para alguns garotos, psicologicamente não é bom você ter a genitália assimétrica. Né? O menino está lá depois do jogo de futebol, está no vestiário lá, tem um testículo, um escroto cheio, um escroto vazio, pode, né, sabe como é que é a garotada, né? Pode gerar, então, um problema de ordem psicológica. Então, esses são os motivos pelos quais a gente precisa colocar o testículo no lugar. Né? Ou pelo menos tentar. O diagnóstico é clínico. Tá? É o que? É a ausência do testículo no escroto. É o testículo fora do escroto. Você vai examinar e não encontra. Aí você vai procurar para ver se está na região inguinal, enfim. Diagnóstico laboratorial. O diagnóstico laboratorial ele é dispensável. Você só vai usar exame de laboratório quando você quer definir um paciente que
que você não encontra os dois testículos e você quer definir se os testículos estão, por exemplo, dentro do abdômen ou se ele nasceu sem os testículos, né? Aí você vai fazer a dosagem de FSH e LH, né? E vai estimular essa criança injetando testosterona e vai também dosar a testosterona, né? Aí você vai fazer a injeção de gonadotrofina ou mesmo de gonadotrofina e vai dosar novamente. Se houver elevação do FSH e do LH sem alteração da testosterona, sem aumento da testosterona, é porque essa criança não tem testículo. Se a testosterona aumentar e o FSH e o LH diminuírem, ele tem testículo, e aí você vai ter que procurar saber onde é que está. E aí você vai lançar a mão dos exames de imagem, né? Tomografia computadorizada, ressonância magnética, que não são tão sensíveis assim para encontrar o testículo. O melhor mesmo hoje em dia, o padrão ouro, é a laparoscopia. Até porque a laparoscopia ela pode ser o tratamento também, né? Você pode encontrar o testículo, por exemplo, dentro do abdômen com o laparoscópio e já iniciar o tratamento, ou seja, a videoorquidopexia. O tratamento, então, nós temos dois tratamentos. Tratamento hormonal, lembram que eu falei lá da teoria hormonal, né? Aqui na teoria antipatogênica hormonal. Então, alguns autores, né, preconizam então as injeções semanais de hormônio, seja testosterona, seja o FSH-LH ou seja a gonadotrofina, para tentar estimular a descida do testículo. Desculpa. O tratamento hormonal ele é controverso, né, ele não tem resultados consistentes, vê-se que ele dá mais resultado nos casos bilaterais, né, mas não existe consistência, trabalhos consistentes mostrando que o tratamento hormonal é efetivo. Então o tratamento padrão ouro é o tratamento cirúrgico, seja cirurgia convencional aberta ou através da videolaparoscopia nos casos em que o testículo fica dentro do abdômen, né? A cirurgia é chamada de orquidopexia, orquido, testículo, pexia, fixação na posição anatômica, né? E pode ser a videoorquidopexia quando a gente faz isso através da videolaparoscopia. Gente, ficou alguma dúvida aqui nas distopias testiculares? Podemos seguir? Ok, vamos lá então. Bom, a hérnia umbilical. O que é a hérnia umbilical? A hérnia umbilical é uma alteração em que você tem ausência dos tecidos de sustentação da face transversal na região do umbigo, ou naqueles casos em que, após a involução da veia e das artérias umbilicais, não há substituição dessas por um tecido conectivo ali. Então fica uma falha que comunica a cavidade abdominal com a região da pele, abaixo da pele da cicatriz umbilical. Então, sempre que a criança fizer um esforço, ficar na posição ortostática, você vai ter a passagem da cavidade para a região umbilical, de vísceras ou de gordura, levando então ao abaulamento. Né? A hérnia umbilical, ela tem índice de remissão espontânea, então muitas vezes você não vai operar a hérnia umbilical no bebê muito pequeno, porque existe uma chance até os 4, 5 anos de idade que ela feche espontaneamente. E como ela não apresenta risco elevado como a hérnia inguinal de encarceramento ou de estrangulamento, você pode acompanhar aguardando o fechamento. Então como é que você faz para definir o seu tratamento? As hérnias umbilicais que tem menos, você vai colocar o dedo, né? Você vai pegar o seu dedo, colocar, empurrar essa pele para baixo, você vai sentir o anel da aponeurose. Se esse anel tiver um diâmetro superior a 1 centímetro, é pouco provável que essa hérnia vá fechar espontaneamente, né? Mas, assim mesmo, você pode adotar o tratamento conservador, porque ela vai diminuir de tamanho. Se esse anel tiver menos de 1 centímetro, há grande probabilidade de que ele se feche espontaneamente. Então, você pode aguardar até 4 anos de idade. Né? Então, hérnias com mais de 1 centímetro de diâmetro, eu já posso indicar cirurgia em qualquer idade, porque a chance de fechar é muito pequena. Hérnias com menos de 1 centímetro, eu posso
aguardar até os 4 ou 5 anos de idade, que existe uma chance grande dela se fechar. Hérnia de qualquer tamanho, né, com qualquer diâmetro, acima de 4, 5 anos, tem indicação cirúrgica. Certo? Indo. Prolapso retal. O que é o prolapso retal, pessoal? É o deslizamento e exteriorização da mucosa retal através do ânus, que ocorre devido a algumas alterações de imaturidade, né? Devido a uma fixação deficiente da mucosa na submucosa da parede retal, desculpa, da mucosa e submucosa à camada muscular da parede retal, e uma retificação da concavidade do sacro. Tá vendo? Olha, você tem o sacro com a concavidade dele, quando a criança faz força, essa força se reflete em cima do músculo sacral, do osso sacral. Quando ele não tem essa concavidade, a força se reflete direto, né, na parede, empurrando ela através do ânus. Então você tem a exteriorização. Além disso, né, você pode ter quadros desencadeantes, né? A criança que já tem essa propensão e que tem desnutrição, obstipação ou diarreias intermitentes, vai ter uma maior incidência do prolapso retal. O tratamento do prolapso retal é assim, até os 2 anos de idade ele vai ser conservador. Por quê? Porque aquelas alterações de imaturidade, elas vão se corrigir e a criança vai parar de ter o prolapso. Né? Após essa idade, ou mesmo abaixo dos 2 anos, naqueles prolapsos intermitentes que ocorrem com muita frequência, que causam lesão da mucosa retal, já está indicado então o tratamento. O tratamento vai ser a esclerose da parede retal ou a cirurgia. Na esclerose, nós vamos injetar substâncias irritantes, né, fenol 5%, etamolim ou mesmo glicose hipertônica, entre a mucosa e o esfíncter anal inferior, esfíncter retal inferior, né? Isso vai provocar então um processo inflamatório, uma irritação e uma aderência da mucosa nas camadas mais internas da parede do reto e do ânus, evitando então que haja essa esterilização. Se isso aqui não dá certo, você pode tentar o que a gente chama de cerclagem perianal ou cirurgia de Tirsch, em que você passa um fio ao redor do ânus, calibrando, né? Você coloca o dedo ou uma vela no ânus, calibra e amarra esse fio. Depois de um certo tempo, aquele fio que está ali em volta vai provocar uma resposta inflamatória e uma fibrose, que vai então reduzir, né, o diâmetro do ânus e provocar também um processo inflamatório dentro que vai aderir também a mucosa na camada muscular interna, evitando então que ocorra o prolapso. Mas na maioria dos casos ocorre a remissão espontânea até os 2 anos de idade e não há necessidade de tratamento cirúrgico. Os pólipos reto-sigmoidianos, então, são estruturas polipoides solitárias ou que podem aparecer em grupo, né, localizadas geralmente no reto e no sigmoide, mas elas podem ser mais numerosas e localizadas por todo o colo. O mais frequente é que sejam solitários na região retal. Esses pólipos, eles costumam apresentar repercussão clínica através de sangramento e esterilização do pólipo após a evacuação. Então, aquela criança que a mãe ou o pai vão levar ao consultório e falar: olha, doutor, sempre, ou na maioria das vezes que a criança evacua, há esterilização de uma bolinha e, eventualmente, ocorre sangramento, né? Fica pingando sangue. Né? O pólipo, esses pólipos são benignos, né, mas devem ser tratados porque podem eventualmente causar hemorragias mais sérias, né, porque eles têm uma artéria nutridora. Então você vai fazer a cirurgia através a cirurgia conveccional, né, como a gente está vendo aqui, exteriorizando o pólipo através do ânus e fazendo a ligadura do seu pedículo, ou através de um reto-sigmoidoscópio, né, um ressectoscópio que você insere ali na região e com essa alça você
Essa alça aqui, ela funciona como um mistura elétrico e vai retirar esse pólipo. A fimose, né, as patologias do pênis. Então nós temos a fimose. O que é a fimose, gente? Qual que é a definição de fimose? Alguém sabe me dizer? Fimose, alguém sabe me dizer? Ok, vamos lá então. A fimose, ela é a incapacidade ou a dificuldade de exposição da glande quando eu tento retrair o prepúcio. E por quê? Por causa de uma estenose do anel prepúcial. Tá? Então, é quando eu não consigo ou consigo com muita dificuldade, ou seja, eu consigo até colocar para trás a pele, mas ela fica ali garroteando o corpo do pênis. Isso é a fimose. Não é presença de pele cobrindo a glande que é a fimose. A fimose é quando eu tenho a pele cobrindo a glande e tenho impossibilidade ou dificuldade extrema de expor. Ela pode ser classificada em grau 1, né? Quando eu traciono a pele e não acontece nada, né? Está totalmente fechado o ósseo. O grau 2, né, em que eu traciono e vou conseguir ver somente o ósseo uretral externo e um pouco da glande ao redor dele. A grau 3, que eu vejo metade da glande. E a grau 4, que eu consigo retrair toda a pele, né, até aqui, mas ela forma um pequeno anel garroteando o corpo do pênis. Seria a grau 4, desculpa. Né? Então, isso é que é a fimose, certo? Desculpa. A fimose, ela só é diagnosticada, né, a fimose verdadeira só é diagnosticada a partir dos 3 anos de idade. Né? Por quê? 90% dos meninos nascem com o prepúcio aderido à glande. Por quê? Porque a origem do epitélio da glande e do epitélio da mucosa interna do prepúcio é a mesma. Então, a maioria dos meninos, quando nasce, você não consegue expor a glande. Não porque ele tem a fimose, mas porque existe uma aderência. Até os 3 anos de idade, 80%, 90% deles já vão ter resolução espontânea disso e vão conseguir expor a glande. Tá? Após os 3 anos, aqueles que permanecem com o orifício prepúcial fechado, esses têm um diagnóstico de fimose verdadeira. Antes dos 3 anos, a gente chama de fimose fisiológica, que não merece qualquer tipo de tratamento, a não ser que a criança tenha repercussão clínica. Tá? Então, por exemplo, até os 3 anos, né, aquela história de pediatra, vamos fazer uma massagem e tal, necessidade. Por quê? Porque se a criança não for ter fimose, vai haver resolução espontânea. Se no bebê é muito fechado e ele começa a ter infecções ali, eventualmente você vai ter que intervir para abrir o prepúcio, mas não para tratar a fimose, para tratar uma repercussão do fato do prepúcio estar fechado. Então você só faz o diagnóstico de fimose verdadeira a partir dos 3 anos de idade. A fimose primária. A fimose secundária é aquela que decorre do quê? De uma lesão no prepúcio que cicatriza e estenosa o prepúcio. Então, criança que tem infecções que a gente chama de postite, né, que é inflamação, infecção que pode cicatrizar fechando, já te respondo, Patrícia. Levando ao fechamento, aquela criança que prende às vezes o prepúcio no zíper aqui, machuca, e aí ocorre a cicatrização formando uma fibrose. Essa criança que não ia ter a fimose e teve por causa desse motivo, tem o que a gente chama de fimose secundária. Tá certo? Então, Patrícia, um garoto de 8 anos com fimose grau 3, ele pode ser operado ou não, entendeu? Porque, eventualmente, esse prepúcio ainda vai se abrir um pouco mais, né? Porque a própria criança vai começar a exercitar ali, né? E, eventualmente, pode lacear aquele prepúcio. Mas não está errado indicar cirurgia para ele, principalmente se ele tiver alguma repercussão. Né? As grau 1 e grau 2 têm indicação precisa de tratamento.
Então, qual que é o tratamento? Você tem dois tipos de tratamento para fimose. O tratamento conservador, né, não cirúrgico, e o tratamento cirúrgico. O tratamento conservador ele é feito através do uso de pomadas, né, à base de betametasona e hialuronidase, né, que você passa nessa região e depois faz o exercício, né, de puxar a pele para trás. Com isso, vai provocando pequenas fissuras na pele e ela vai se abrindo. Quando eu uso a betametasona e principalmente quando essas microfissuras se cicatrizam, não há formação, há inibição da formação de colágeno e, portanto, da formação de fibrose. Então, não há recidiva. Quando eu uso pomadas só de corticoide, eventualmente eu vou ter recidiva. Mesmo usando essa pomada que eu falei específica, o grau, né, a porcentagem de sucesso, ela não ultrapassa 30% a 35%. Muitas crianças vão ter recidiva e vão acabar tendo que ser operadas, né? A cirurgia para fimose se chama postectomia, né? Que é a cirurgia para retirada do anel prepucial, sem necessariamente deixar a glande toda descoberta. Quando eu faço circuncisão, eu deixo a glande toda descoberta. Então, a fimose, a retirada do prepúcio tem 3 indicações. A clínica, que é a criança que tem fimose, 2 indicações. E a étnica, ou religiosa, né? No caso dos pacientes de origem judaica, né, que fazem a circuncisão com 8 dias de vida, os pacientes muçulmanos, né, que fazem a circuncisão até o 11º, 12º mês de vida. Tá certo? Então, essas são as possíveis indicações para a postectomia. Bom, uma complicação da fimose é o que a gente chama de parafimose. Aquele paciente que tem a fimose, né, ou seja, prepúcio bem fechado, né, e vai fazendo aquele exercício, tal, chega às vezes um momento que ele consegue trazer o prepúcio todo para trás, a glande para fora, e forma um anel que garroteia o corpo do pênis. Se logo depois que ele conseguiu trazer a pele para trás, ele não voltar com a pele por cima da glande, ela vai garrotear o corpo do pênis. Com isso, né, vai haver um déficit no retorno venoso, com edema, e pode vir até a prejudicar a irrigação arterial, levando a quadros de necrose parcial tal, da extremidade do pênis. Tá? Então é o que a gente chama de parafimose. A parafimose ela é tratada de maneira conservadora, dessa maneira que vocês estão vendo aqui, tentando trazer o freio de volta, né, o prepúcio de volta, cobrindo a glande. Só que o que acontece é o seguinte: vocês veem que fica tudo muito demasiado. Né? Então vocês veem aqui, ó, os 2 polegares comprimindo a glande para ela diminuir de volume, e com os indicadores eu ponho a mão no anel e tento trazer a pele para cima. Se eu não consigo, eu vou lá e faço uma incisão relaxadora no anel, né? Aí o anel se abre e eu consigo trazer a pele de volta. E aí depois que ceder o edema e tudo mais, a gente vai lá e faz a postectomia para evitar que isso volte a acontecer. A estenose do meato uretral. O meato uretral, ele pode estar estenosado congenitamente, ou seja, a criança nasce com o meato uretral externo com calibre diminuído, o que causa dificuldade e às vezes dor e às vezes até impossibilidade de micção. Ou ele pode ter nascido com um meato uretral de calibre normal, mas um trauma, uma infecção aqui, levou então a uma cicatrização com fibrose, estenosando e diminuindo o calibre. Né? Nesses casos, o tratamento é o que a gente chama de meatotomia, né, em que eu faço uma abertura e aumento novamente o calibre do meato uretral externo. Tá? Isso é mais comum do que vocês podem imaginar. Bom, as lesões pré-auriculares, nós temos as fístulas, os cistos e os apêndices. São todas lesões relacionadas à formação do pavilhão auricular externo. Nas fístulas e cistos, né, os sinos pré-auriculares ou fístulas pré-auriculares, a gente tem então geralmente nessa região aqui, né, do pavilhão auricular, um ósteo, né, através do qual tem um trajeto fistuloso que pode acabar direto na tábua óssea ou pode acabar com a formação mais dilatada, que seriam então os cistos, também chamados de coloboma. Né? Muitas vezes
o paciente tem esses problemas e fica sintomático por vários anos, até às vezes não tem qualquer repercussão durante a vida toda, mas eventualmente eles podem se infectar, levando então à formação de abscessos que têm que ser drenados, e depois existe a indicação de ressecção do trajeto fistuloso e dos cistos para que isso aqui não volte a acontecer. Os apêndices pré-auriculares são então formações cutâneas ou cutâneas, né, localizadas geralmente na região anterior do pavilhão auricular, pode ser única, pode ser múltiplas, né, levando a alterações realmente estéticas e anatômicas na formação do pavilhão auricular, formadas geralmente por pele e podem ter um componente cartilaginoso. Elas têm relação, às vezes, com a genesia renal, né, sempre que você pegar uma criança, né, atender uma criança portadora dessa lesão, é aconselhável fazer um ultrassom de rins e vias urinárias, porque existe uma correlação com a genesia renal e outras malformações do trato urinário superior. O tratamento ele é meramente estético, porque dificilmente isso aqui traz repercussão clínica para a criança, certo? E finalmente, gente, patologia bucal, né, a rânula, que são cistos de retenção salivar, né, geralmente você tem retenção de uma glândula salivar menor, lingual, né, não está relacionado nem com parótida, né, e nem com as submandíbulas, né, então você tem retenção salivar, levando à formação então dessa estrutura cística. Na região sublingual, geralmente ela respeita a linha média, né, mas ela pode atingir tamanho que dá a impressão de que ela está invadindo o outro lado, mas na verdade a origem respeita a linha média. Normalmente ela não atrapalha a deglutição, exceto aqueles casos em que atinge grandes proporções, certo? O tratamento aqui no caso da rânula é o que a gente chama de marsupialização, né? Ou seja, você vem e retira essa parede anterior aqui, ó, você tira toda essa parede anterior e deixa, né, ela aberta para a cavidade bucal, porque o que vai sair daqui é saliva, vai cair na cavidade bucal. Se tentar retirar o cisto como um todo, você pode provocar outras lesões no assoalho da boca. Então, o que se faz é isso: a gente destelha, tira somente essa parte superior do cisto para que ele fique drenando para dentro da cavidade bucal. Finalmente, a anquiloglossia, que é a língua presa, né, trata-se então do freio lingual curto, né, que a maioria das crianças, apesar de ele ser curto ao nascimento, ele vai se alongar espontaneamente, e naqueles que até, se não ocorreu isso até os 2 anos de idade, está indicado se fazer então um procedimento chamado anquilotomia, que nada mais é do que a secção e reconstrução desse freio com alongamento do freio, para que a criança consiga então levar a ponta da língua até o palato superior. Pessoal, então essas são algumas, né, e as mais comuns patologias que levam então uma criança ao centro cirúrgico e que podem ser operadas em regime ambulatorial, né? Ou seja, interna de manhã, em jejum, é anestesiado, é operado e vai embora para casa no mesmo dia. Aqui está a referência bibliográfica. A polidactilia também pode ser feita de maneira ambulatorial, Maria Clara, tanto a articulada quanto a não articulada, né? Existem várias outras patologias, eu coloquei algumas mais comuns e outras aqui para que vocês pudessem ter uma ideia, mas realmente existe uma série de outras patologias que podem ser feitas em regime de cirurgia ambulatorial. Tá, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Ok, então, gente, está encerrado aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição, tá bom? Até logo, então. De nada, até mais.